Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso. E nessa edição eu estou com o Francisco Ferreira, mais conhecido como Chicão, CTO e CPO da OpenCore e diretor-presidente da ABCD, Associação Brasileira de Crédito Digital. Chicão, é um prazer recebê-lo no podcast. Como que você está e de que cidade, que lugar desse mundo você está falando? Pô, tô muito bem, obrigado aí pelo convite, Márcio, todo o time aí da Impulso. Eu tô. Foi curioso, porque a gente marcou esse podcast há um tempo e eu não tinha me ligado, mas hoje eu tô no Silicon Valley, aí, no Vale do Silício, mais precisamente em Redwood City, na casa de um amigo meu aqui que trabalha na Google. E foi legal, né? Para falar de tecnologia, é um bom lugar para estar, para falar sobre isso. Então, tô Sem aí. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E se você que está nos ouvindo aí, só está nos ouvindo, eu recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo aí, porque o visual ali que o Chuquel está é digno aí Tá de bacana. assistir ali. Parece um background digital, mas não é, Mas não, né? Ele, não. De vez em quando vai mexer aí. Exatamente. bacana. Chicão, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, assim, que já é longa, de bastante conquistas aí. Mas o que te levou, né, à sua posição atual? Quais caminhos de destaque aí você pode ressaltar, até para aqueles que ainda não te conhecem? É, então, cara, a minha jornada, né, assim, contando bem desde o início, né, como é que eu me envolvi no mundo aí de tecnologia, eu fiz engenharia de computação na PUC Rio, me formei em 2000, depois eu fiz um mestrado em informática na área de engenharia de software também na PUC Rio, é, em 2003 eu terminei, né, logo no início, e eu peguei, então eu sou de uma geração que pegou ali meio o boom das .com, né, o boom e o bust das .com, e então, nessa época também, lá na PUC Rio, começou, né, foi criado o Instituto Gênesis e tal, então sempre tive fui muito atraído aí por toda essa história de empreendedorismo, né, e aí em 2003, eu e mais dois amigos da PUC, o Cristiano Rocha e o Daniel Orlean, a gente começou uma empresa que chamava Milestone. Essa empresa depois fez uma fusão, virou a Fero, depois a Ferolab, foi vendida em 2015, deu uma acelerada aqui, mas foi 12 anos em 12 segundos. E então, assim, eu sempre, na minha carreira, acabei sempre indo para esse lado muito de empreender e construir empresas. Depois que eu saí lá da Ferolab, que a gente vendeu, eu fiquei meio um ano meio sabático estudando, e aí comecei a me envolver muito nesse mundo de fintech. Depois eu comecei, né? Eu junto com o Cristiano e com o Daniel, a gente fundou a Bis Capital. E aí a gente tocou a Bis Capital até o ano passado de forma independente. E aí no ano passado a gente se juntou, a gente fez uma fusão com a OpenCo, então hoje eu estou aqui na OpenCo. É, então, assim, cara, minha carreira toda foi muito baseada nisso, assim, sempre envolvido com tecnologia, é, sempre fazendo empresas, assim, sempre com essa pegada de empreender. E especificamente assim, né, eu sempre trabalhei com outros founders, né, outros cofundadores e eu sempre me interessei muito tanto pela área de produto quanto pela área de tecnologia, assim, né? Então, sempre toquei muito isso na Milestone, na Fero, sempre fui, né, CPO, CTO durante um bom tempo. Na Biz eu estava como CEO, agora eu voltei para Open como CPO, então estou sempre ali mudando de papel, hein? Perfeito. Não, dá para ver que na sua jornada, mesmo com essas mudanças de papel, tem muito tecnologia e parcerias longevas, assim, né? Assim, não é nada tão assim, de uma virada de chave, né? É algo que você tem construído aí com muito tempo. E o ano passado, como você mesmo disse, em 2023, vocês fizeram uma fusão. Já tem 10 meses aí, a gente estava conversando um pouquinho dela, e eu queria te perguntar quais são os principais desafios, quais foram. E eu acho que depois de 10 meses dá para a gente pegar também um pouquinho das lições, né? O que, Aham. que funcionou, né? Dentro dessa fusão, desse momento tão importante, né, para pelo menos duas organizações ali, como manter um time focado no que realmente precisa, tanto nas estratégias da fusão quanto na operação como um todo, né? Que o cliente ele não precisa sentir todas essas mudanças, né, necessariamente. Né? Aham. Exatamente, você tem que fazer tudo.
sem que o cliente perceba que mudou nada, né? Esse é o grande objetivo. Ou que se ele perceber a mudança tem que ser para melhor. Positivo. A gente, não, assim, sem dúvida, acho que depois de 10 meses, né, dá para já avaliar bastante coisa. Eu acho que assim, o maior desafio quando você está juntando duas empresas de tecnologia, obviamente sim, tem desafio de várias áreas, mas olhando muito para essa ótica de tecnologia e produto, que é, vamos dizer, o que eu estou cuidando aqui hoje, é, primeiro assim, acho que sobre a ótica de tecnologia, tem uma coisa assim, né, você está unindo times diferentes que usam ferramentas diferentes, usam stacks diferentes, né, e eu acho que, em geral, né, os times de tecnologia eles são muito apaixonados pelos stacks que eles usam, né? Então, e eu acho que uma fusão cria nas pessoas assim uma insegurança muito grande do tipo, eu acho até divertido, assim, as pessoas fazem umas perguntas do tipo, não, mas a gente vai continuar usando, sei lá, Python ou Java ou sei lá qualquer outra linguagem, ou a gente vai continuar, sei lá, usando a plataforma XPTO ou o framework e tal. É, e particularmente, assim, pela minha ótica, assim, eu sempre acho esse troço é um troço tão longo e você tem tanta complexidade nas plataformas, etc., que no mínimo ainda, mesmo que você queira, você toma uma decisão hoje, assim, não vamos mais usar isso, vai demorar ainda muito tempo para de fato acontecer. É, então acho que o desafio, acho que para todo mundo, assim, é criar um ambiente saudável de comunicação, onde pessoas com quem você está começando a trabalhar agora comecem a confiar em você, né? Então isso é bastante difícil, porque vem obviamente pessoas de culturas diferentes, e que eu falei com toda essa paixão, né, a plataforma. Então, como é que você cria esse ambiente para, ao mesmo tempo, você respeitar o espaço, né, dos outros e as opiniões, mas, ao mesmo tempo, a empresa passa por uma fusão, ela tem uma estratégia que ela precisa executar, e como é que você é, coloca isso em prática, né? E como é que você começa a vender, né, entre aspas, essa estratégia para todo o time. Então, acho que a gente, aqui na Open, a gente fez isso, né? E então, assim, ó, o que eu acho que foi um grande aprendizado, assim, ó, teve algumas coisas que eu acho que a gente fez que foram muito boas, assim, que uma primeira, uma primeira decisão foi não tentar sair integrando todas as plataformas de uma tacada só. Obviamente tinha uma vantagem que o business da BIS, que era muito focado em PME, né, em pequenas empresas, no fundo, os clientes são diferentes, né? Assim, tem uma sinergia de clientes, porque toda empresa tem sócios que são pessoas físicas e podem usar os produtos da Geru, né? No caso, que é a nossa marca de consumidores, mas não é algo que você precisa fazer em D mais um, né? Então a gente tinha uma vantagem na hora de pensar assim, em integração de sistemas, que era a gente não tinha muita necessidade de curto prazo de oferecer essa experiência integrada, totalmente integrada para o nosso cliente, né, nesse cross-sell aí PME consumidor. Né? É algo que a gente quer fazer, mas olhando no longo prazo. Perfeito. E então isso foi uma coisa boa. Então a gente focou muito assim no início em integração muito voltada para principalmente para coisas internas, assim, né? Então, assim, nosso primeiro objetivo foi integrar nosso data lake, assim, pô, vamos ter um data lake integrado com informação tanto do business de PJ quanto do business de PF. E eu acho que isso teve várias consequências positivas, assim. Uma que eu acho que deu tempo para os times darem essa relaxada, assim, não, beleza, eu tô aqui fazendo aqui, tem minha plataforma de PF aqui, ela vai continuar Ela existindo aqui. continua. PJ a mesma coisa. E aí eu acho que a gente agora, assim, pelo menos meu maior desafio, assim, como líder, assim, do time e tal, né, é gerar essa confiança e o respeito mútuo entre os diferentes times, os times que vieram da Open, os times que vieram da Biz e tal, né, como é que a gente cria esse respeito e para que as pessoas comecem a considerar as ideias dos outros, né, em todos os sentidos, né? Então, esse para mim foi o grande aprendizado e é um pouco para mim o maior desafio, né? Porque você tem às vezes um grupo que trabalha junto há 5 anos, o outro grupo trabalha junto há 5 anos e aí conhece uma galera nova. Todo mundo é muito bom, assim. Eu acho que tanto a turma que veio, né, que a gente chama até de Open 2.0, quanto que agora a gente é Open 3.0. Então, tanto o pessoal da Open 2.0 quanto da Biz é uma turma muito boa. Acho que tem muita gente super competente.
mas as pessoas não se conhecem, né? Então tem aquela coisa de desenvolver a confiança após se conhecer mais, né? Então, Perfeito. para mim é o grande desafio. Não, assim, acho que você cita pontos importantíssimos, até porque os profissionais de tecnologia, os designers, os PMs, os profissionais, eles não participaram dessa decisão, né? Dessa fusão, da tomada de decisão. Então, ter uma comunicação clara e que passe confiança de que, gente, a ideia aqui não mudanças precisam ocorrer, naturalmente elas vão ocorrer, mas existe um processo, existe uma estratégia que valorize, né, as culturas, os ganhos de cada organização, para que a gente não perca durante o caminho, né? Porque imagina, vai ter culturas diferentes, você falou de ferramentas, tecnologias, mas há todo um aspecto cultural, né? Que ele não é. Ele precisa convergir para algo, seja para um lado ou para o outro, ou para um meio termo, ou para um novo termo, né? Mas ele tem que convergir e essas pessoas precisam entender que isso também não vai ser de um sprint para outra, mas É, dentro de uma caminhada, né? é. E as pessoas precisam entender assim, ninguém tem todas as respostas, né? É um processo de construção, assim. Então, à medida que o tempo vai passando, né? Até isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com as pessoas do meu time, assim, né? Que no início você acaba tendo uma postura, eu pelo menos assim, né? Você tem uma postura muito de delegar mais, assim, né? De deixar as pessoas tomarem as decisões ali. Você está muito mais observando, entendendo a dinâmica, entendendo as culturas, entendendo como as coisas se desenrolam. Mas óbvio, com o passar do tempo, você começa a ter que direcionar, não, pessoal, pô, isso aqui a gente faz, a gente não deveria estar mais fazendo, né? Mas obviamente você tem que tentar fazer isso sempre buscando engajamento, né? Buscando que as pessoas comprem isso, né? Se você tentar impor, nunca vai conseguir, né? Então, Perfeito. eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente ainda tem, mas acho que a gente avançou muito, assim. Eu acho que a empresa já está funcionando de uma maneira bastante integrada, e o próprio time, assim, quando eu olho o time de tecnologia e de produto, assim, eu diria que a gente já está trabalhando num novo modelo, com uma nova cultura, que ela não é nem a cultura, né, que era a cultura da BIS, nem a cultura do que a gente chamava de Open 2.0, é uma nova cultura, assim, né? E eu acho que isso é o passo mais importante, assim. Acho que quanto mais a gente avançar nesse sentido, vai ser bom, né? Bacana, bacana. E nesses momentos, você acredita, Chicão, que ainda é mais evidente, se torna ainda um destaque de uma ação a importância de continuar criando novas lideranças para que os C-levels, que muitas vezes estão envolvidos na estratégia a longo prazo, eles conseguirem não só implementar o que vocês estão desenhando, propondo, como a parte da comunicação, a parte desse merge cultural e de ferramentas e tudo mais, quando isso vai acontecer, mas inclusive propor ideias e construir coisas de uma forma que não dependam dos cofundadores, dos C-levels, todas essas tomadas de decisões. Faz sentido para você? Não, faz total sentido, assim. Uma das coisas que a gente tem mais trabalhado agora na Open, não só na minha área, né, mas acho que em todas as áreas, é o desenvolvimento de novas lideranças, né? Até porque eu acho que quando você tem uma fusão, naturalmente você tem uma reorganização de processos e uma reorganização de estruturas, né, de poder, de liderança, de política corporativa no bom sentido, assim, né? E eu acho que é, é, a gente usa esse momento, né? Ainda mais assim, agora acho que a empresa está entrando em novos negócios, está, né, a própria fusão criou uma nova proposta de valor para os nossos clientes, etc. Então tem muita coisa nova sendo construída e tem todos esses desafios de integração, de fazer coisas novas e tal. E eu acho que esse terreno é muito fértil para você justamente dar, né, o que eu chamo de dar pista para pessoas talentosas mostrarem o seu valor, né? Então, o que a gente tem feito muito, né? Aí uma coisa que eu sempre, eu acho que todo podcast é um pouco aqui sobre trocar experiências, né? E uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, assim, tanto na área de produto quanto na área de tecnologia, que é uma coisa meio que é o skip level, assim, né? Você não trabalhar
diretamente, com o pessoal que responde diretamente para você, mas trabalhar com a pessoa um nível abaixo. Primeiro, porque eu acho que isso gera muita confiança nos times, né? Então, Sim. ainda mais para mim, assim, né? Você chega, junta duas empresas, então tem muita gente que não te conhecia antes, não sabe como você é. Então, você começar a desenvolver relações diretas é, é, com essas pessoas, eu acho que é super relevante, porque não só desenvolve a confiança, mas também é uma maneira de você trabalhar diretamente com elas para desenvolver liderança, competências, etc., que muitas vezes não estão tão evidentes, ou que as pessoas, naturalmente, por serem mais jovens ali, ainda precisam criar, né? Então, para mim, eu acho que é super bacana quando você tem esse momento assim de fusão. Eu acho que acaba gerando muito espaço para isso, entendeu? Porque você Perfeito. tem esse momento onde pessoas estão se conhecendo, começando a trabalhar juntas. E assim, eu sempre sou da teoria, eu acho que toda empresa tem muito talento assim escondido, sabe? É, e eu acho que quando você começa a ter né, quando você faz uma fusão que você reorganiza as pessoas, para mim isso eu acho que é uma das coisas mais legais assim de juntar empresas, né? Assim, aliás, é a terceira vez que eu faço uma fusão de empresas assim, na minha vida, e uma coisa que eu acho que é super legal assim quando você junta duas empresas é você sempre descobre muita gente muito talentosa que normalmente na empresa anterior não estava eventualmente na posição correta, ou não estava com a liderança correta, ou politicamente ali não estava no melhor momento para aquela pessoa mostrar seu valor. E quando você tem essas reorganizações, como você chega e conhece as pessoas sem ter nenhum viés, assim, porque você não trabalha com elas há muito tempo, é, quer dizer, eu acho que esse é o exercício, né? Acho que às vezes muita gente tem uma dificuldade com isso, com o novo, né? De ter um certo preconceito contra aquela pessoa que nunca trabalhou. Sim. Mas eu tento criar na minha cabeça muito assim, cara, pessoa, eu quero ver essa pessoa trabalhando, ver o que ela é capaz e tentar confiar ao máximo nas pessoas, né? Óbvio que nem todo mundo vai entregar bons resultados, e aí também você vai ter que atuar, dar feedbacks eventualmente negativos ou duros, mas ao mesmo tempo você vai encontrar muita gente talentosa, e aí quando você encontra gente talentosa, você tem que se esforçar ao máximo para dar o máximo de pista para essas pessoas, assim. Perfeito. É um Não, pouco eu do que gosto muito desses dois pontos que você traz, tanto os redesigns aí, começando, né? Eles pelo menos me ajudam. A gente, inclusive aqui na Impulso, há 4 ou 5 meses atrás, nós fizemos algumas mudanças estratégicas aqui em áreas mesmo, para potencializar especificamente algumas áreas que estavam um pouco mais distantes ali do front ali. Então nós trouxemos fizemos esse redesign. E assim, eu particularmente, lá em novembro, quando eu citei inicialmente isso, eu vejo muito potencial. Eu gosto muito. Acho que dentro de uma organização, ela vai passando os anos ali, algumas pessoas elas vão se acomodando, e nem é a palavra de não entregar resultado, mas ele vai entendendo que as suas responsabilidades elas se limitam a item A, B e C. E redesigns, quando você conhece, né, bastante a pessoa, você vai vislumbrando ali novas responsabilidades, novas atuações que potencializam a área como um todo, né? Então, eu gosto particularmente desses redesigns, assim, é, e que a eu fusão obriga, né? não, e tem uma coisa assim, eu acho que toda empresa, ela tem um pouco, ela sempre sofre o seguinte, toda empresa é um pouco vítima do sucesso, né? O que para mim é ser vítima do sucesso? Você às vezes encontra uma pessoa que faz um trabalho muito bom numa área, sei lá, pode ser um tech lead, ou sei lá, né, ou um product manager, ou uma product manager, uma tech lead que é muito boa ali naquilo, e é, e você fala assim, ah, não, beleza, esse problema está resolvido aqui porque tem essa pessoa aqui que é incrível, e, pô, é, a empresa tem tanto problema, né? Você fala assim, não, se isso aqui está funcionando, eu não Não vou preciso mexer no mexer que está nisso. funcionando, né? O time que tá ganhando não se Time, mexe, time, né? time que está ganhando não se mexe, né? Essa velha história. E isso, por um lado, é muito verdade, né? Assim, de fato, às vezes tem uma pessoa muito boa que está tocando um negócio ali que não dá problema, que faz, né, entrega o que é combinado. Isso é excelente. Mas, por outro lado, eu acho que isso às vezes tira espaço de muita gente boa, porque você acaba meio que ficando cego ali, né? Tipo, você começa
a ignorar as pessoas que trabalham no time daquela pessoa e tal, né? Então, eu acho que quando você tem esses movimentos, né, eu acho que isso é muito bom, assim, porque é, até assim, acho que ao longo da história, né, acho que não só da Open, da Biz e tal, da Ferrolab, a Fera, eu acho que muitas vezes você tem isso, assim, você gera essa mudança, tem uma nova organização, um redesign, né, como você falou, e aí, pô, eventualmente até uma pessoa que eventualmente muda de área ou sai da empresa, né, acontecem muitas dessas coisas, às vezes abre espaço e fala assim, pô, essa outra pessoa entrou no lugar dela, tá fazendo mais, tá melhor ainda, né? Então, acho que isso para mim, e eu vejo muito isso acontecendo agora na Open, assim, né? Então, acho que tem Bacana. muita coisa legal e muita gente boa aparecendo. Perfeito. E falando um pouquinho desses profissionais é, que já atuam ou que estão próximos do setor como um todo, da indústria como um todo ali, você vê que há desafios específicos na área de crédito para os profissionais de tecnologia? Você acredita que tem temas que não podem deixar de ser abordados, habilidades? Uhum. Olha, crédito, né? Então, tô agora há 8 anos aí trabalhando nesse mundo, né? Antes eu trabalhei muito tempo numa empresa que era uma EdTech, né? A gente atuava na área de educação, assim. Eu acho que crédito como domínio, ele tem alguns desafios bem interessantes, né? Um, acho que é para a parte de engenharia de dados, assim, porque tipicamente uma empresa de crédito trabalha com volumes grandes de dados, né? E além disso, você tem uma coisa para mim, de tolerância a falhas, que é super importante, né? Né? Óbvio, você sempre faz plataformas para que elas funcionem 100% do tempo, mas até fazer uma comparação. Se um aluno tenta se inscrever num curso e não consegue, é um impacto bem diferente de você não conseguir liberar um empréstimo ou concluir uma transação de Pix lá que aquela pessoa está tentando fazer, assim, só para citar coisas que a gente faz aqui rotineiramente na Open. Então, eu acho que quando você lida com crédito, você tem uma coisa de tolerância a falhas, precisão, observabilidade. Então, são skills que você precisa desenvolver muito, assim, né? Como é que você constrói plataformas, sistemas que se monitoram, que se recuperam automaticamente, que detectam falhas, anomalias, né? Então, acho que tem muito skill bem específico da indústria. Então, se eu fosse listar duas coisas assim que eu acho, né? Se a pessoa fala assim, quero trabalhar com fintech, sou um cara, uma pessoa de tecnologia aqui e é, quero trabalhar com isso, eu falaria, pô, invista bastante em entender bem de né, grandes volumes de dados, processos em background, né? Assim, muita coisa. Crédito tem muita atividade que não é diretamente ligada ali à interação com o cliente final, né? Então, processo de background, análises, etc. E principalmente essa parte de tolerância a falhas barra observabilidade, né? De você conseguir construir plataformas onde pode cair o mundo, mas ela continua funcionando e ela se recupera automaticamente quando há uma falha. Assim. Então, são coisas que a gente investe bastante e claramente, até assim, quando você olha a maturidade dos times, né? Então tem, obviamente, times mais maduros, menos maduros, mas assim, acho que os times mais maduros que lidam com serviços financeiros são aqueles times que já passaram por todos os problemas possíveis e imagináveis, então já sabem um pouco como construir plataformas que sobrevivem a todos os problemas que podem aparecer, entendeu? Acho que é um. Perfeito. E é bacana que você fala de análise de crédito e assim, seja como consumidor, seja atuando no setor, é, é fácil ver, pelo menos as primeiras camadas ali, que o setor de crédito, e não é de agora, não é nos últimos 5 anos, mas há décadas, ele, ele vem se evoluindo cada vez mais, bebendo, né, dessa hoje facilidade computacional que a gente tem de escalar Uhum, dados e tudo mais, mas ela sempre foi cercada por muita análise, por uma riqueza. E aí, falando um pouquinho agora do setor especificamente, uhum, você consegue já ver o impacto especificamente no setor em relação ao Open Finance, né, que foi lançado em 2021. A gente uhum. está aí com praticamente 3 anos aí depois desse lançamento? Já tem impactos positivos? O que a gente pode perceber aí?
Olha, Open Finance no Brasil, assim, Open Finance é o tipo de coisa que eu acho, tem aquela frase, né, gradually then suddenly, né? É, é, mas isso até eu diria que para mim, ele frustra um pouco as pessoas, assim, né? Porque acho que quando surge um conceito tipo Open Finance, né, e essa ideia de você conseguir, pô, compartilhar seu histórico com outra instituição financeira, ou você conseguir acessar uma conta bancária, né? Tô no app da Open, que é o app da Geru, e aí eu quero acessar, sei lá, minha conta num outro banco e tal. Eu consegui fazer isso. Todo mundo acha que você vai lançar isso e que vai ser aquele sucesso instantâneo, né? Assim, né? Estalou os dedos e a coisa acontece. E eu acho que Open Finance é o tipo de coisa que depende muito de mudanças de hábitos das pessoas, é, tem uma dependência enorme de atualização de sistemas das instituições e tudo que envolve crédito, você tem que primeiro acumular dados para atualizar os modelos e aí gerar uma espécie de give back para o consumidor no sentido de Perfeito. aí ele agora começa a se beneficiar por compartilhar dados. E eu acho que a gente agora está vendo esse momento, né? Ou seja, os clientes começaram a compartilhar dados, as empresas começaram a entender, a formatar, a incorporar esses dados nos modelos, e aí você começa a ver, de fato, produtos indo, né? Por isso que eu falo que é gradually then suddenly, ou seja, a gente tem todo um trabalho enorme dentro de casa para fazer isso, para construir os modelos, para entender os dados, como eles funcionam, para ter uma observação, né? Então, tem um conceito muito importante na área de crédito, que é esse conceito de backtest, né? Que você olha para trás, se eu tivesse usado esses dados para tomar decisões, que teria acontecido, né? Com os meus portfólios, enfim. Então, acho que a gente agora está nesse momento que eu falei, foi gradualmente acontecendo e agora eu acho que a gente está entrando, sei lá, num ciclo de 12 a 18 meses onde muita coisa vai mudar. Além disso, isso muito sob uma ótica de uso de dados de Open Finance para melhorar a concessão de crédito, sobretudo, e monitoramento de crédito Perfeito. em carteiras no Brasil. Eu acho que, de fato, a gente agora está vendo isso começar a mudar ponteiros assim, né, nos principais indicadores de instituições financeiras brasileiras. E aí eu acho que ainda tem uma segunda fase do Open Finance, tem muita, quer dizer, oficialmente o Open Finance tem várias fases, mas assim, tentando agrupar em blocos maiores ali, né? E que eu acho que essa parte toda que começa com iniciação de transações, né? As ITPs lá, iniciação de transação de pagamento, que é essa coisa de eu estou no app do banco A e eu consigo usar dinheiro que está na conta do banco B para pagar alguma coisa, né? Ou até, né, o ITP tem até aplicações para e-commerce, por exemplo, eu estou comprando aqui, eu já vou pegar aqui o dinheiro da conta. Perfeito. Então tem muita coisa legal para acontecer, mas esse mundo então de interoperabilidade transacional, vamos chamar assim, esse mundo eu ainda acho que tem muito futuro. Esse mundo vai longe, mas ainda demora mais, é mais complexo para fazer. Mas aí eu acho que tem muita aplicação legal, né? Tem, por exemplo, coisa que Pix automático, uma coisa que, né, tá para entrar no ar, que para mim é super revolucionário, né? Você passar a conseguir, né, o que é o antigo débito automático via Pix, mas no fundo você consegue fazer isso de qualquer instituição com um convênio só, você consegue acessar todas as instituições financeiras integradas ao Pix. Então, eu acho que isso tem um poder enorme, né? Aí tem todas essas coisas, Pix agendado, Pix garantido. Então, que de certa maneira eu considero isso parte do Open Finance, né? Então, você conseguir integrar e usar os rails de Pix aí para poder fazer transações e interoperabilidade ali. Isso eu acho que é bem disruptivo para o mercado financeiro brasileiro, embora seja extremamente complicado do ponto de vista computacional, né? Eu sempre falo isso, né? Agora mesmo, essa semana e semana passada tô aqui nos Estados Unidos, fui para alguns congressos e conferências e tal, e eu acho, eu comento isso muitas vezes com gringos, assim, né? Falo, o brasileiro é muito abusado, assim, porque a gente tenta fazer, abusado no bom sentido, né? A gente tenta fazer uns sistemas assim que são muito loucos assim no sentido de os americanos que os caras não encaram essas
muitas vezes as mesmas broncas assim que a gente encara no sentido de fazer integrações assim envolvendo N partes, né? Então todo mundo se você olha, né, o que o Brasil conseguiu fazer com o próprio Pix, com o Open Finance, assim, em tão pouco tempo, né? Assim, a gente coloca prazos relativamente curtos, assim, onde Sim. pô, se pensar é muito louco, né? Pô, tem centenas de instituições financeiras agora, e você consegue compartilhar dados num Algumas protocolo. centenares, né? Algumas É, centenares em 3 anos fazendo, né, o Pix, um pouco mais disso. então, por exemplo, tem uma outra coisa que eu adoro, que eu acho um tema super interessante, assim, que eu participei muito assim, da construção e tal, que registros de recebíveis de cartão de crédito, né? Pouca gente sabe disso, né? O Brasil criou uma regulação onde todos os adquirentes e subadquirentes têm que registrar os recebíveis de todos os estabelecimentos comerciais, e aí você pode fazer gravame contra esses recebíveis, então você pode negociar isso, usar como garantia para pegar empréstimo. Esse tema especificamente, sim, quando eu converso aqui com os Estados Unidos, Europa, explico como funciona no Brasil, o que os brasileiros inventaram de fazer, os caras falam assim, pô, vocês são loucos mesmo, aí, porque pô, esse negócio é super complexo, assim, também centenas de empresas trocando informações e integrando sistemas, usando protocolos, um negócio que envolve dinheiro, então se você fizer errado, o dinheiro pode sumir, né? Então, ou pode, sei lá, ir para um lugar que ninguém Um sabe onde limbo. está, né? Então, não, então é super delicado, assim, e eu acho que isso é muito bacana. Então, assim, se você pensa Open Finance com esse conceito mais amplo, né, de interoperabilidade de sistemas financeiros e a possibilidade de empresas usarem isso a seu favor, empresas, consumidores e as próprias instituições financeiras, eu acho que ainda tem muito, mas muito, assim, acho que é um trabalho pelo menos mais 5 anos para essas coisas todas, assim, esses conceitos todos virarem não só realidade, mas virarem mudança na vida das pessoas, né? Perfeito. Acho que o brasileiro, na média, ainda é muito insatisfeito com o acesso a crédito, né? Todo mundo acha caro, todo mundo acha que pouca gente tem acesso, né? E tem muita coisa sendo feita para melhorar isso, né? Para reduzir custo, para dar mais acesso. Mas é um trabalho. Aí também, né? Citando Bill Gates, né? As pessoas geralmente superestimam o que conseguem fazer em 2 anos, mas subestimam o que conseguem fazer em 10 anos, né? Eu acho que a gente vai certamente se surpreender daqui a 10 anos com o que a gente vai ter feito. Entendeu? Massa. E ainda aí falando aí, aproveitando aí a ideia da frase do Bill Gates aí, o que a Uhum. gente subestima nos próximos 10 anos, IA é o que, né, só se fala, né? Semana passada da nossa gravação aqui, o OpenAI publicou uma das empresas norteadoras desse movimento recente de IA, publicou várias novidades. A Apple também postou há 2 semanas atrás. O Google na terça-feira, logo depois da OpenAI. Então, assim, é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Olhando para esses 10 anos, talvez, ou olhando para os dois, como que você vê IA sendo aplicada? O que você já experimentou aí olhando para o setor de crédito, né? Nesses últimos anos, já é possível a gente ver impactos positivos, porque a gente está falando, como você mesmo nos lembrou, né? É um volume muito grande de dados, são análises criteriosas e muitas vezes críticas que é necessário ser feitas. Como que a pode ainda impactar o setor? Uhum. Olha, eu acho que se você pega, eu vou pegar assim 5 anos para trás e 5 anos para frente, assim, né? Acho que nos últimos 5 anos, o que eu acho que mais impactou o setor foi realmente o uso assim, machine learning, né, e algoritmos de decisão em geral em todo o ciclo do crédito, né? Assim, as pessoas até falam muito, não, acho super interessante, né? Quando você vai fazer pitch para investidores, vai falar da empresa, né, sobre tecnologia e tal. A pessoa, como é que você usa IA para fazer credit scoring, né? Que é a coisa mais comum, né? E uma coisa que eu sempre falo é que, cara, para mim, credit scoring é 1% do processo de crédito, assim. A gente usa, sei lá, 20 scores diferentes, porque não é só no credit score, uma parte. Você tem
score para definir qual é o melhor produto para oferecer para o cliente, score para se você vai recuperar o crédito, probabilidade do cliente pagar. Tudo isso são modelos e tipicamente você usa machine learning para tentar gerar scores e tentar tomar decisões em função disso. Então, eu acho que nos últimos 5 anos, até também, né, com o aumento do poder computacional, com o aumento do uso de dados, acho que se desenvolveu muita tecnologia nesse sentido, né, de aplicar e desenvolver modelos para todas as fases do crédito. Então, acho que isso foi um avanço grande. E agora eu acho que, né, de um ano para cá, 12 a 18 meses para cá, com toda essa onda, né, a gente teve Deep Learning, Gen AI, né, então aí eu acho que tem um novo ciclo de desenvolvimento que eu acho que tem muita coisa nova para trazer, assim. Eu vejo, assim, Gen AI, eu acho que tem duas coisas, para mim, grandes, assim, uma é a automação propriamente dita, né, então automação de atendimento, por exemplo, coisas que a gente está fazendo agora na Open, automação para renegociação de dívidas, por exemplo, né, então, cliente que está devendo a gente, como é que a gente automatiza para ele tentar encontrar novos planos de pagamento que caibam no bolso dele, ele possa voltar ali a ficar adimplente com a gente. Que esse é um problema, especialmente no Brasil grande, né? Assim, o Brasil sofre muito, né? O brasileiro médio passa sempre por momentos assim de perrengue financeiro, né? Então, uma economia mais instável, né? Então, as pessoas têm mais dificuldade de honrar ali aquele plano original. E aí, acho que não só para renegociação de dívidas, mas para o próprio atendimento a cliente, para vendas, né? Eu acho que tem muita coisa de automação muito bacana, né? E isso também vai liberar para mim outra coisa que eu acho que é super legal, que é message-based interfaces, né? Então, ao invés de você usar o app, né? Você vai lá, via o WhatsApp, conversa ali, faz o que você quiser, né? Então, eu acho que isso é muito poderoso na experiência bancária em geral, né? Tanto para crédito quanto para pagamentos, né? Então, porque as pessoas estão ali o tempo todo no WhatsApp, tem os contatos, então ali você pensa, tem um monte de coisa que dá para fazer que é super legal. E então eu acho que GenAI tem esse lado muito forte de automação e eu acho que tem um outro lado muito forte que é a análise de dados não estruturados, né? Então, pegar extratos bancários, por exemplo, e categorizar a informação, estudo usando modelos usando LLMs, eu acho que são um espaço enorme assim de inovação para várias coisas, né? Por exemplo, eu acho que até para crédito PJ tem uma coisa que a gente acabou, por exemplo, na BIS e na OPE, a gente nunca foi por esse lado, que é análise de balanço, né? E aí eu acho que a análise de balanço com GenAI, para mim, é um tema que eu acho que é super interessante. Enfim, poderia listar várias coisas. Então, assim, hoje até o pessoal acha que está meio de saco cheio de mim, assim, na OPE, porque eu só falo desse assunto, assim, hoje, assim, pessoalmente, IA é um dos temas que eu mais estudo, pesquiso e empurro as pessoas, né? Realmente estou tentando aplicar conceitos de inteligência artificial generativa todo o ciclo do negócio. E acho que meu time, né, a gente tem trabalhado bastante para isso, para tentar fazer. Então, assim, eu realmente acho que vai ter uma grande disrupção na indústria e a gente vai ver muita coisa legal acontecendo. Bacana. E falando dessa disrupção, Francisco, para a gente já ir caminhando para nossas últimas contribuições aqui, você, assim, sem querer ignorar, né, os bancos centenários, os grandes players que a gente tem no cenário brasileiro, nacional, você acredita que as fintechs, né, os bancos digitais, especialmente os criados aí nas últimas 2 décadas, eles podem ainda puxar ainda mais revoluções, como muitas que já foram, desde o setor de crédito, no setor financeiro como um todo? Você acha que eles podem continuar ganhando ainda mais protagonismo frente a outras entidades também que vão continuar sendo importantes aí, mas puxando mudanças que mudam até a expectativa do consumidor do lado de cá, que, putz, aqui eu tenho uma análise muito mais rápida, aqui eu tenho um caminho um pouco mais curto, e aí exigindo, né, uma padronização, uma evolução no setor como um todo? Eu não tenho dúvida. Eu acho que, assim, para mim, acho que o maior benefício,
benefício para o consumidor final do mercado de surgimento, movimento de fintech e tal, é a entrada de novos players, né? Eu acho que quando você tem mais empresas num setor, você tem mais inovação, mais competição e quem ganha sempre é o consumidor. Pode demorar para isso acontecer, mas isso sempre vai acontecer. E eu acho, assim, eu acho que o setor financeiro, assim, historicamente, ele sempre comprou muito inovação tecnológica, né? E isso eu acho que é uma coisa que mesmo os bancões brasileiros eles não podem ser acusados, assim, acho que eles sempre inovaram e sempre trouxeram. O que eu acho que a gente ganhou nos últimos 10 anos foi que antes, né, você tinha... Deu até um joinha aí do Mac aí, mas antes você tinha, sei lá, 5 players ali fazendo as inovações e agora você tem, sei lá, 50, 100 empresas inovando em diferentes setores, talvez até mais, né? Talvez tenha centenas de empresas inovando. E aí eu acho que a adoção dessas tecnologias acaba acontecendo mais rápido, assim. Então, assim, eu acredito muito e acho que além de IA, né, você tem todo esse processo que eu até citei de recebíveis de cartão, Open Finance, de digitalização das transações, o próprio Pix, e isso é terreno fértil, né? Quanto mais transações digitais a gente tiver, mais inovação você vai ter, porque você vai ter mais dados, vai ter possibilidade de criar mais produtos e mais diferenciação perante o cliente. Então, eu acredito muito nisso e acho que os bancos digitais, as fintechs, estão super bem posicionados aí para isso, né? Acho que a gente vai ter muita inovação ainda, até porque são negócios que já nasceram são nativos digitais, né? Então, obviamente, são negócios que têm mais facilidade de se adaptar aí às novas mudanças, né? Embora, assim, eu realmente acredito, assim, para mim, inovação, e eu acho que essa é a beleza da inovação, assim, né? É que óbvio, é super difícil, né? Não é que qualquer um faz, mas, assim, inovação por definição, includente, né? Então, você consegue imaginar que talvez exista, daqui a 10 anos, vai existir uma instituição financeira relevante no mercado brasileiro que não existia 10 anos atrás, né? Porque ela foi inovadora, porque ela usou uma nova tecnologia de uma maneira mais relevante no negócio e isso gerou uma vantagem competitiva. Tudo isso pode acontecer, né? E eu acho que isso para mim é o principal acho que é o principal motor da inovação, assim, dos mercados, assim, como um todo, né? Eu acredito bastante nisso, assim. Bacana. E eu queria te pedir aí uma pergunta final aí que eu sempre faço para os convidados aqui, é se você tem algum conteúdo específico aí, algum livro, um artigo, um podcast que você recomenda sobre, né, os temas que nós abordamos aqui. Legal, como a gente falou muito de gestão, assim, de times, liderança e tal, é engraçado, sempre que me perguntam um livro, eu tenho 45 anos, né? Eu sou meio um dinossauro aí nessa indústria, assim, mas eu sempre tento recomendar um livro antigo, porque é livro que faz sucesso esse ano ou foi lançado ano passado, não necessariamente esse livro vai ser atemporal, né? E eu gosto muito de ler, assim, eu acho muito bacana quando você lê livros que foram escritos, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, enfim, e fazem sucesso até hoje, ou você lê e você tem insights 20, 30, 40 anos depois, eu acho que é super poderoso, porque você, enfim, mostra que aquele livro realmente tinha ideias muito boas, assim. Então, um livro que eu sempre recomendo para quem está interessado em gestão de times, etc., é o High Output Management, do Andy Grove, que foi CEO da Intel durante muito tempo. Ele escreveu também um outro livro também super famoso, que é o Only the Paranoid Survive. Mas o High Output Management eu particularmente acho muito bom. É um livro, você pega vários desses fundadores dos Tech Giants, assim, todos eles citam esse livro como um livro que inspirou eles pra caramba, assim, e eu acho que é um livro muito bom, assim. É um livro bem assim, uma abordagem bem de engenheiro sobre liderança, mas é super útil, assim, acho, para empresas de tecnologia. Mas para também não ficar só nas antiguidades, assim, né? Tipo, coisa meio museu. Aí tem até uma curiosidade. Ontem, como eu falei, estava aqui no Silicon Valley, né? E tô na casa de um amigo que trabalha até na Google e ele... Aí a gente estava voltando, a gente fez uma viagem de carro, estava voltando e ele botou um podcast que chama Hard Fork,
que é um podcast do New York Times sobre tecnologia. E ontem a gente estava ouvindo um episódio da semana que era até sobre os lançamentos tanto da OpenAI quanto da Google, e teve uma discussão super interessante sobre o impacto de inteligência artificial na plataforma toda da Google e o impacto possível sobre publishers, etc. Eu achei super interessante e os caras são super bem-humorados, assim, eu fiquei rindo um monte, assim, tinha várias piadinhas boas, então esse eu recomendo. Hard Fork tem em todas as plataformas aí, Spotify, Apple, YouTube. Perfeito. Vou Então, deixar as 3 indicações aí na descrição desse episódio, que as pessoas podem simplesmente clicar no link e chegarem lá. é isso, Boa. boa, maravilha. Mas isso eu recomendo, são coisas boas, tanto de ler quanto de ouvir. Bacana. E como que as pessoas te encontram, Chicão, nas redes sociais, onde você está mais ativo? Olha, então, isso é curioso, assim, eu sou um cara muito pouco ativo em rede social, assim, eu tenho que confessar, assim, eu tô no LinkedIn, geralmente quando eu posto coisas, eu posto no LinkedIn, eu tenho um Medium também, mas eu posto pouquíssimos artigos, assim, mas em geral, quando eu posto alguma coisa, geralmente eu boto bastante esforço para fazer, mas eu posto bem pouco, assim, mas para mim é mais LinkedIn e podem me procurar no LinkedIn, no Medium, geralmente onde eu posto as poucas coisas. Eu tenho uma coisa, esse negócio de redes sociais é interessante, né? Às vezes eu participo de podcasts e tal, mas hoje eu tenho toda essa polarização que envolve redes sociais, as pessoas levam as coisas muito a extremos, então eu tenho evitado ao máximo postar. Participo bastante de fóruns, eventos e tal, mas pouco. Mas às vezes eu só escrevo quando é alguma coisa realmente que eu acho bastante relevante, aí eu posto. Mas é Bacana, isso, podem me bacana. encontrar lá. Aí vão ver Vamos, as vamos, coisas que eu vamos tô deixar os escrevendo. links aí do Medium também, do LinkedIn do Chicão. Eu queria te agradecer pelo nosso papo. Dentro da sua agenda aí, né, você não está em casa, então isso tudo deixa tudo um pouquinho mais complexo. Mas foi um prazer te receber. Acho que tem muito, muito conteúdo. Você tem muita autoridade no cenário para falar, para ensinar, para compartilhar. Então, muito obrigado, viu, Chicão? Não, eu que agradeço aí, Márcio. Pô, foi um prazer aí falar contigo. E eu acho que é super importante, assim, acho que eu valorizo muito quem faz podcast de tecnologia no Brasil, que eu acho que a indústria ainda precisa se desenvolver muito e é, todo o conteúdo é super relevante. Eu acho que inspira pessoas, faz as pessoas pensarem em coisas novas e acho que a gente vive num país onde a tecnologia tem um papel super importante para dar mais acesso a isso, para dar mais acesso a crédito, a serviços financeiros, a educação, a saúde, uma série de outras coisas. Então, eu sou realmente um entusiasta da tecnologia como algo que pode levar o país a um momento melhor. Óbvio, tem seus problemas também, né? A tecnologia gera isso, polarização, briga, discussão pra caramba, mas eu acho que a gente sempre sai do outro lado, a gente acaba saindo mais forte. Então, eu acho super válido fazer conteúdo em português, né? Que para as pessoas consumirem, se inspirarem. Então, pô, prazer enorme aí. É isso, eu recomendo também, né, pessoal, sempre acompanhar aí os novos episódios, não só Boa. esse. Obrigadão, obrigadão, Chicão. É, Eu queria também agradecer a todo mundo que chegou até o final desse episódio aqui. Com certeza você curtiu, porque acho que assim, é uma área que acho que a gente não tinha explorado tanto, o setor de crédito, o setor financeiro. E tem lições incríveis aqui para você profissional, seja um C-Level, seja um Tech Lead, um profissional de tecnologia como um todo. E se você curtiu esse episódio, é o que eu sempre deixo no recado no final, né? Como a gente está no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube e em várias outras plataformas. Muito obrigado por assistir mais um episódio do High Tech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech Podcast.